Eu sei o que você está pensando. Nossa, como ele é baixo. E se você está pensando nisso mesmo, que Deus tenha misericórdia da sua pobre alma, tá bom? Boa noite, gente. Boa noite. É um prazer estar aqui. Quero agradecer o Bruno, sua querida esposa, toda a liderança dessa igreja. Eu trago um abraço da Igreja Nova Cidade. Se você for em Floripa e o Instagram me disser que você foi lá e não visitou a gente, você vai se dar mal, tá bom? Então, eu espero um dia poder receber vocês lá em Floripa de maneira tão querida e calorosa que eu fui recebido aqui. Mas sem mais delongas, porque pregador bom é aquele que prega no horário, né? Então vamos abrir juntos as nossas Bíblias, livro dos Atos dos Apóstolos, ou as Ações dos Apóstolos, no capítulo 17. Se você está visitando a gente pela primeira ou segunda vez, se você não tem uma Bíblia, não tem problema, o texto talvez vai estar aqui atrás, ou talvez eu vou ler devagar, é um texto curto, e eu espero que você consiga prestar atenção e entender. A única coisa que eu peço é que você me dê os seus ouvidos por alguns minutos, pode ser assim? Como nosso pastor já orou e já disse, essa série que estamos aqui refletindo juntos tem a ver com qual é o papel e a importância da comunidade dos discípulos de Jesus, da igreja, nas nossas vidas. E esse texto, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, eu quero ler com vocês do verso 1 ao verso 9. O tema desse sermão é a igreja, uma comunidade revolucionária. A igreja, uma comunidade revolucionária. Vamos ler juntos? Olha o que diz o texto. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, Paulo e Silas chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. E Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los, e por 3 sábados discutiu com eles a respeito das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E Paulo dizia: este Jesus que eu anuncio a vocês é de fato o Cristo. Alguns deles foram persuadidos e se juntaram a Paulo e Silas. O mesmo aconteceu com numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres importantes. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, reuniram uma multidão e provocaram um tumulto na cidade. E atacando de surpresa a casa de Jason, procuravam trazer Paulo e Silas para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns dos irmãos diante das autoridades e gritando diziam: estes que promovem tumulto em todo o mundo, também chegaram aqui e Jason os hospedou na casa dele. Todos estes agem contra os decretos de César, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvir essas palavras. Porém, depois de terem recebido deles a fiança estipulada, as autoridades soltaram Jason e os outros. Até aqui a palavra de Deus. Esse sermão é sobre revolução, então se você gosta de se meter em rolo para que as coisas mudem, você vai gostar dessa pregação, tá? Revolução é uma transformação radical na estrutura de alguém ou de uma sociedade capaz de provocar uma mudança definitiva. Você já experimentou algo que revolucionou a sua vida? Eu suspeito que sim. Eu lembro, por exemplo, quando a Herbalife chegou em Floripa. E as pessoas diziam para mim: pastor, estou experimentando um produtinho aí que está revolucionando a minha alimentação. Você lembra quando você usou a internet pela primeira vez? Uau! Aquela da IG de escada, como aquilo revolucionou as interações, a forma da gente se comunicar, não é? Quem aqui já ouviu o testemunho de um casal que disse que ter passado um retiro espiritual para casais revolucionou seu casamento? Esses dias ouvi uma jovem dizer como fazer terapia tem revolucionado a forma como ela tem enfrentado a ansiedade. E por fim, Elon Musk e Jeff Bezos, que estão nessa corrida tecnológica, recentemente anunciaram 2 coisas que, segundo eles, vão revolucionar o mundo que nós conhecemos hoje. Primeiro, inteligência artificial por meio da robótica. E em segundo,
a possibilidade de se viver de fato no mundo virtual, conectando a internet ao cérebro humano. Você já pensou viver numa Matrix de verdade? Entenda, são muitas as propostas que nos são oferecidas, que prometem produzir uma mudança definitiva e significativa na nossa vida. No nosso país, por exemplo, a grande proposta, a mais conhecida e famosa, é a proposta da educação. E políticos, pessoas ligadas ao governo, ou até mesmo alguns de nós, passamos a acreditar que se as pessoas de fato terem mais educação, as coisas vão mudar. Mas seja como for, eu desconfio que não há ninguém aqui, nem você, nem eu, que olha para este mundo, que olha para a cidade de Criciúma, ou que olha para a sua vida, seu casamento, a forma como as coisas estão e talvez olha, tudo está no seu devido lugar. O mundo é um lugar maravilhoso. Na verdade, o mundo não poderia ser melhor. Se você for honesto e sincero, eu sei que você está esperando que alguma coisa aconteça que tenha o poder de revolucionar este mundo, revolucionar a sua história e fazer uma mudança definitiva naquilo que você mais anseia. É verdade ou não é? Seja como for, o que está por detrás de tudo isso é o seguinte: como a gente muda este mundo? Como as coisas de fato podem melhorar? E o que nós precisamos experimentar vindo da parte de Deus para que haja uma revolução em nós e a partir de nós? É isso que o texto vai nos dizer. Lucas, que era um médico que está acompanhando Paulo nas suas viagens para a Europa, a fim de plantar igrejas e anunciar a mensagem de Jesus, nos relata o dia em que eles chegam nessa cidade. E o que acontece é que uma revolução vinda da parte de Deus começou ali naquele lugar. Olha comigo o verso 6, é isso que os próprios cidadãos de Tessalônica dizem. Eles dizem: olha, estes que promovem um tumulto, uma bagunça, aqueles que estão transtornando o mundo, revolucionando o mundo, chegaram até aqui. Mas a grande questão que está por detrás e que eu quero me deter nos próximos minutos é: que tipo de revolução, vinda da parte de Deus, Deus quer que você experimente e que Deus quer que você promova também, aonde quer que você esteja, aqui nessa cidade. Por isso que eu quero olhar para os próximos versos e eu quero ver 3 lições dessa revolução que Deus quer promover através da sua vida, na sua vida e através da sua vida. Primeiro, como uma revolução da parte de Deus começa? Qual é o instrumento que Deus usa para de fato começar uma bagunça santa? Segundo, o porquê essa revolução acontece? Aonde que de fato Deus mexe para mudar a vida de pessoas e de comunidades? Em terceiro lugar, quais são os resultados dessa revolução? Como podemos saber e medir de que de fato uma revolução está acontecendo na vida de alguém ou numa cidade? Como, por quê e quais os resultados? E no final eu quero encorajar você a ser um bagunceiro do bem, um bagunceiro de Jesus, aqui em Criciúma, para a glória de Deus e para o bem das pessoas. Amém, gente? Vocês estão comigo? Então volta os olhos comigo, verso 1 e 2. Como? Como Deus começa uma revolução? O texto diz que Paulo tinha sido impedido pelo Espírito para ir para um outro local, para missões transculturais para a Ásia, mas então o Espírito conduz ele para a Europa, e é isso que está acontecendo, e essa série de cidades que ele passou, existe lá até hoje. E diz então que ele dá nessa cidade chamada Tessalônica. E perceba comigo no verso 2, qual é o meio que Deus usa, qual é a estratégia de Deus para começar uma revolução? Diz o texto que Paulo, segundo seu costume, foi procurar os judeus por 3 sábados seguidos, numa sinagoga, e discutia com eles a respeito das Escrituras. Você percebeu a estratégia de Deus? A grande e revolucionária estratégia de Deus para mudar a vida de pessoas? Eu vou repetir porque eu acho que você não pegou. E Paulo passou por 3 sábados seguindo, arrazoando com eles por meio das Escrituras. Essa é a grande estratégia de Deus para revolucionar a vida de pessoas. É levantar homens, mulheres, jovens, idosos, no poder do Espírito de Deus, para entender
viver e ensinar o que esse livro sagrado diz. A palavra discutia com eles ali, ou arrazoava, é a mesma raiz da palavra dialética, e se você já passou pela universidade, você sabe o que é dialética. Era um método da filosofia grega de discutir com as pessoas, aprofundando os argumentos a fim de que a verdade visse à tona. E é isso que Paulo está fazendo, trabalhando com toda a sua mente, arrazoando a partir da Bíblia para convencer as pessoas, não o que ele quer, não o que ele acha, mas aquilo que Deus revelou. Note, Paulo, Silas e seus amigos, eles não começaram uma revolução cooptando pessoas com coquetel molotov, invadindo prédio público, fazendo manifestação e passeatas. Não é assim que uma revolução começa. Ele também não está alugando auditórios para ensinar as pessoas uma qualidade de vida melhor. Não é assim que uma revolução da parte de Deus acontece. Uma revolução da parte de Deus acontece quando homens e mulheres começam a ensinar aos homens aquilo que vem da parte de Deus. É a Bíblia, o registro de quem Deus é, do que Ele está fazendo e de como nós devemos viver à luz disso, é que de fato produz uma mudança real e significativa. Mas talvez você está me ouvindo e está se perguntando, tá pastor, é só isso? Abrir um livro, entender essas palavras e viver à luz disso? Sim, mas eu não quero que você perca um detalhe. Sabe por que isso é tão grandioso? Porque essas, meu querido, não são quaisquer palavras. Esse não é um livro qualquer. O grande diferencial da Bíblia é porque toda vez que alguém abre esse livro, entende o que ele diz e começa a viver, é porque ele tem um próprio encontro com Deus real. Porque a única fonte capaz de nos dar uma imagem perfeita, fidedigna de quem Deus é e como Ele age, é contida neste livro. Como alguém pode saber que de fato está adorando um Deus verdadeiro? Como você pode garantir que a sua vida está alinhada com a vontade do Deus que criou todas as coisas, do Pai do nosso Senhor Jesus Cristo? Você só pode ter garantia se os seus pensamentos, se as suas atitudes, as suas esperanças estão sendo moldadas por esse livro sagrado. Eu ilustro para você. Certa vez eu escutei a história de um jovem órfão que perdeu o seu pai, ele não tinha nem 5 anos de idade. Mas ele falava do seu pai com uma propriedade tão grande e com uma certeza tão grande que assustava as pessoas. Mas então alguém finalmente teve a coragem de perguntar, como você pode dizer que o seu pai era realmente assim? E sabe o que ele disse? Eu li todas as cartas que meu pai escrevia para minha mãe. As cartas do meu pai revelam o seu caráter e a sua personalidade. E é por isso que eu posso afirmar quem ele é. Você entende? Como você pode ter a garantia que você não está adorando um falso ídolo que você criou com a sua imaginação? Como você pode ter a certeza que as suas atitudes, que o seu caráter estão alinhados com a vontade de Deus? A não ser que você leia as cartas que contam a história de quem é esse Deus, de qual é o caráter dele, do que ele está de fato fazendo neste mundo. Você percebe? Por isso que a minha primeira aplicação nesse ponto para você que está me ouvindo, e talvez você não é um discípulo de Jesus, está aqui, nós estamos muito felizes que você está aqui. E talvez você tenha um certo tipo de barreira com a Bíblia, porque você já viu muitas pessoas distorcerem esse livro. Você já viu pessoas falando coisas absurdas e justificando comportamentos através de passagens tiradas absolutamente do contexto. E realmente isso acontece. Mas que tal você se abrir e você ter a sua própria experiência com a Bíblia? Que tal você deixar com que esse livro molde a visão que você tem de Deus, da igreja e do povo de Deus? Eu tenho certeza que esse livro vai te surpreender. Mas você que está aqui é um discípulo de Jesus, seja um membro da Aviva ou não, deixa eu te dizer uma coisa. Não deixe com que a familiaridade com esse livro perca de você a beleza do que é se encontrar com o Deus real através dessas páginas. Deixa eu te perguntar, qual foi a passagem da Escritura que nessa semana fez o seu coração arder de paixão por Cristo novamente?
Qual foi a promessa que nessa semana falou ao seu coração e que te deu força para você seguir com esse desafio que você tem lá no seu trabalho? Você percebe como é fácil a gente banalizar a Escritura e a Bíblia, a Palavra de Deus? Se você é membro da Aviva, aproveite as oportunidades que a liderança dessa igreja e essa igreja estão te dando para você conhecer mais o Deus que vem a você através das Escrituras. Se filie a um pequeno grupo, se junte com pessoas mais experimentadas, para te ensinarem sobre o que esse livro diz de fato. Eu sei que esse livro às vezes é difícil, que essas passagens às vezes dão um nó na nossa cabeça, mas se tem uma certeza que nós temos que esse livro diz, é que o próprio Espírito de Deus derrama dons espirituais para homens e mulheres da comunidade cristã, para nos ajudarem com o dom do ensino, para aprendermos mais da palavra de Deus. Deixa eu fazer uma aplicação para a nossa comunidade, a igreja Aviva. Se os homens que têm pregado nesse púlpito, nesse palco, são homens fiéis que têm entregado a pura palavra de Deus para você, meu querido irmão que está aqui, bote a mão para o céu e louve a Deus pela vida deles. Se você está numa igreja e você está aprendendo de verdade o que esse livro ensina, você pode ter a certeza que você não está adorando um Deus falso, mas o Deus real. Eu não sei se você já pregou alguma vez, mas o pior dia na vida de um pastor é domingo à noite, depois do culto, e só a esposa dele sabe. Noites em claro, insônia, especialmente depois de um sermão terrível. Se o seu pastor tem pregado a você, encoraje ele, ore por ele. Especialmente quando você achou que ele não foi bem, mande uma mensagem de encorajamento. Ele precisa de você, assim como eu preciso da minha igreja também. Eu estou falando isso para vocês, não porque apenas o Bruno me convidou para pregar, eu falei isso para a minha igreja também, quando preguei nesse texto. Nós precisamos do encorajamento de vocês, para continuarmos na contramão do movimento evangélico contemporâneo, de não pregar e ensinar o que as pessoas querem ouvir, mas o que elas precisam ouvir, porque uma revolução começa, não quando alguém se levanta para dizer algo da parte dos homens, mas sim da parte do próprio Deus. O meio que Deus usa, como Deus começa uma revolução, Ele usa a sua bendita e santa palavra. Mas por que, em número 2, por que essa revolução acontece? Aonde que esse livro mexe, que de fato acontece uma mudança real? Eu não sei você, mas eu que sou pastor e atendo diversas pessoas ao longo da semana, toda vez que alguém sai de um café com algum drama, a minha pergunta sempre vai: meu Deus, como essa pessoa vai mudar? Como ela vai lidar com isso? Existe um certo tipo de mudança que é tão profunda que algo muito sobrenatural e espiritual precisa acontecer. E é isso que acontece. Olha o que diz o verso 3, a razão do porquê uma revolução acontece. Diz o texto que Paulo está razoando, mas ele diz que ele expõe e demonstra ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E Paulo dizia: este que eu anuncio a vocês é de fato o Cristo. Note qual era o conteúdo da mensagem de Paulo. Era Jesus, a sua pessoa e a sua obra, o que de fato Jesus fez e como agora, o que isso significava na vida das pessoas. O que Paulo está pregando de fato é aquilo que nós chamamos de o Evangelho. A boa notícia de que como Deus começou a consertar a vida de pessoas e do mundo inteiro através do evento Jesus. É incrível porque esse é o tema da conversa. E deixa eu abrir um parênteses. Se eu visitasse você lá na sua casa nessa semana que passou, o tema dos seus pensamentos e da sua conversa seria Jesus? Quando você está parado na esquina esperando o Uber, somente com os seus pensamentos, é Jesus que você pensa? Quando você está no chuveiro se preparando para ir trabalhar, é Jesus que é os alvos das suas conversas, das suas elucubrações? Você percebe? O que Lucas está nos ensinando é que uma mudança acontece é quando, de fato, Jesus está sendo magnificado e entronizado no coração de uma pessoa.
Perceba, Paulo não se levantou para pregar 5 maneiras para melhorar o casamento. Ele também não se levantou para pregar 3 maneiras para você desenvolver a sua vida financeira. E nem mesmo 5 passos para você lidar com o sofrimento. Apesar do fato de que a Bíblia sim ensina como casais devem se tratar. A Bíblia ensina sim como a gente pode lidar com os nossos recursos, sendo mordomos fiéis daquilo que Deus tem nos dado. E a Bíblia está recheada de ensino de como nós lidamos com as circunstâncias adversas. Mas eu quero que você entenda que o ponto central é que todas essas áreas e necessidades que nós temos só ganham real significado e poder quando elas são mudadas a partir da posição que Jesus ocupa na nossa vida e na nossa história. É assim que uma mudança acontece, quando os centros de lealdades do nosso coração mudam das coisas deste mundo para Jesus. Então tudo muda. No verso 6, por exemplo, os judeus perceberam isso e eles começaram a acusar Paulo e Silas, dizendo que eles estavam pregando um outro rei, chamado Jesus. Você percebe? No mundo antigo, as pessoas entendiam e acreditavam que o imperador tinha recebido o aval dos deuses para ser o filho de Deus sobre a terra e governar. Tanto é que na moeda romana estava escrito César Augusto, o filho de Deus. E a mentalidade dos gregos romanos era: se você fosse leal ao imperador, se você fosse submisso ao imperador, então você teria uma vida de satisfação, de prosperidade, de paz, porque ele promoveria isso para você e os deuses te abençoariam. Mas agora Paulo está levantando e dizendo: não, existe um outro rei, sejam leais a ele. E as pessoas estavam abandonando a confiança delas no imperador e passando a confiar em Jesus. Porque o centro do coração delas, da confiança delas, não estava mais numa dinâmica política, mas sim em quem Jesus era, no que ele fez de fato e como elas deveriam viver agora à luz disso. Sabe por que uma mudança acontece? Porque o centro dos nossos amores mudam dos falsos deuses para Jesus. Então uma mudança real acontece. Deixa eu te dar um exemplo. Se você tem filho adolescente, você sabe o que eu vou dizer agora. Se você tem um filho adolescente, qual que é o seu maior drama com ele? É que ele faça as coisas que ele tem que fazer, não é? Você diz para ele: olha, você tem que estudar. E ele diz: eu estou legal, eu vou jogar mais um pouco. Olha, você tem que tomar banho, você está 4 dias sem tomar banho, você está fedendo, você está me dando vergonha quando chega na igreja. Ele diz: eu sei, mas eu estou legal assim, eu vou ficar um pouco mais aqui no Whats. E você diz: olha, você tem que lavar o carro, me ajudar a lavar o carro, me ajudar nas tarefas de casa. Ele diz: eu sei, mas eu estou legal, eu vou ver mais um pouquinho dessa série. Qual é o problema? Você quer que ele passe a gostar das coisas que ele tem que fazer, não é? Mas de repente, esse adolescente se apaixona por uma menina da igreja. E o que acontece? Uau! Aquele menino que não queria estudar, agora se organiza com um planner para estudar para as matérias. Aquele menino e aquele rapaz que simplesmente não queria tomar banho, agora ele toma 3 banhos por dia, e ele passa tanto perfume que se você riscar um fósforo é capaz de dar uma explosão na sua casa. E aquele rapaz que não queria lavar o carro, agora está confrontando você que deixa o carro sujo, porque ele já está pensando em usar o carro para levar a gatinha para sair, não é? O que aconteceu? Por que uma mudança tão drástica aconteceu na vida desse rapaz? Eu te digo o que aconteceu. Eu quero que você preste atenção nisso. Um novo amor surgiu no coração dele. Porque quando um novo e poderoso amor surge no coração de alguém, outros amores mudam e se moldam. Você percebe? Sabe por que eu e você precisamos de uma mudança? Porque eu e você precisamos amar mais a Jesus do que qualquer outra coisa na nossa vida. Sabe quando você deixará de se lançar em relacionamentos abusivos, mesmo você sabendo que eles vão usar você? É quando você parar de acreditar que a sua felicidade depende de um casamento e começar a encontrar em Jesus um noivo que te ama perfeitamente. Sabe quando você deixará de estourar o cartão de crédito
com aquelas coisas tolas que você compra na Amazon. Quando você parar de acreditar essa ideia boba de que o valor da sua vida depende da opinião que as pessoas têm das coisas que você tem. E você passar a acreditar que Jesus é aquele que contemplou as nossas piores ruínas. E o único que poderia nos rejeitar, já nos acolheu naquela cruz maldita, no lugar chamado o Calvário. Sabe quando o trabalho deixará de ser um fardo para você? Quando você parar de querer usar do seu trabalho para provar para as pessoas que a sua vida não é um fracasso. Mas você começar a trabalhar como fruto de uma digna vocação para honrar ao Senhor que te amou. Porque aquele que fez o único e o mais terrível trabalho, já fez isso por você. E você pode descansar, porque Ele já conquistou as heranças do reino dos céus, para que a sua vida fosse livrada do fracasso eterno. Você entende? Sabe quando a sua aparência deixará de ser um problema para você, e você parar de se lançar em loucuras para manter uma imagem, e os filtros do Instagram não serão mais um problema? Quando você parar com essa ideia absurda de que a sua vida depende da opinião dos outros, e você passar a acreditar que os únicos olhos que poderiam te condenar, já te receberam eternamente. E esse é Jesus, o Cristo, Filho de Deus. Você entende? Quando um novo amor surge, outros amores são mudados e moldados. É por isso que uma revolução acontece. É disso que eu e você e que as pessoas dessa cidade precisam. A gente precisa deixar o centro das nossas lealdades, de coisas até mesmo boas, mas que se tornaram falsas divindades para nós, que prometem nos dar segurança, que nos prometem nos dar amor genuíno, mas que no fundo não dão aquilo que prometem, só nos escravizam. Nós abandonarmos essas coisas e passar a depositar a nossa esperança, a nossa confiança em Jesus e em Jesus somente. Por isso a minha aplicação prática para você é o seguinte: que tal você abrir a sua vida para que pessoas possam te ajudar nessa caminhada e te fazer as perguntas difíceis e confrontar você, para te ajudar a romper com falsos imperadores, falsos reis, a fim de que eles sejam destronados, dinheiro, carreira, amor humano, aparência, para que você possa cada vez mais ser um discípulo de Jesus, que confia nele e nele somente. Abra sua vida para que outras pessoas caminhem com você, conheçam a sua história e saibam quais são os seus anseios, para confrontar você, assim como Paulo está fazendo, e assim como eu estou fazendo com você nessa noite. Eu e você só saberemos que Jesus é a única coisa que nós precisamos, quando Ele for a única coisa que tivermos. Eu e você só saberemos que Jesus é a única coisa que precisamos, quando Ele for a única coisa que tivermos. Deixe com que a Bíblia, deixe com que o Evangelho, deixe com que essa igreja e pessoas dessa igreja destruam falsas divindades no seu coração. Então, uma revolução vai acontecer na sua vida e a partir de você também. Mas eu termino. Olha o que diz o verso 4 em diante. Nós vimos como uma revolução acontece. Nós vimos por que essa revolução acontece. Mas do verso 4 em diante agora nós vemos quais são os resultados dessa revolução. O texto é maravilhoso e diz que o resultado, primeiro, é que pessoas são alcançadas para Cristo. Diz o texto que alguns deles, dos judeus, foram persuadidos a entregar as suas vidas a Jesus. A palavra persuasão aqui é linda, significa conquistar a vontade. E se você é casado, é isso que você está querendo fazer com o seu cônjuge. Se você é mulher, conquistar a vontade dele para ele lavar a louça no domingo, depois do almoço. Se você é solteiro e está aqui na igreja, é isso que você quer com aquela pessoa que você está de olho, conquistar a vontade dele ou dela para ele começar a namorar com você, não é? Mas existe um tipo de persuasão, de conquista da vontade, que só vem quando Cristo está sendo pregado. E esse é o primeiro resultado de a gente ver se uma revolução está acontecendo. Mudanças de fato estão acontecendo nas pessoas, elas estão se convertendo a Cristo. Pessoas que antes eram céticas e que não acreditavam na existência de Deus,
na veracidade da Bíblia e na pessoa de Jesus, passam a se render a Ele agora. Pessoas que antes não queriam saber de nada, só queriam churrasco, pagode, e festa, e praia no final do ano, rincão, né? Agora passam a vir e desejar adorar a Deus de todo o coração junto com uma comunidade. É isso. E sabe o que é o mais incrível disso tudo? Deus quer usar a sua vida, meu querido amigo e querido irmão que está aqui, para viver o sagrado evangelho de Jesus na sua história e na sua vida, e para que você fale desse Jesus, a fim de que pessoas sejam persuadidas a abandonarem os falsos ídolos da cidade de Criciúma e adorar a Jesus de todo o coração. Você percebe isso? Eu vou repetir que isso é importante. Você realmente acredita que tem pessoas lá no seu trabalho, na sua vizinhança, entre os seus familiares, que Deus vai usar você para persuadir elas a se juntarem à viva igreja cristã? Tenha essa santa expectativa, porque é isso que Deus está fazendo. Mas não apenas pessoas são persuadidas, pessoas também são unidas. Olha o que diz o texto, o verso 4 diz que eles foram persuadidos e foram unidos, se juntaram a Paulo e Silas. E diz também que muitos gregos piedosos e mulheres importantes ricas da cidade também se juntaram. E aqui vem a beleza dessa revolução. Sabe o que acontece? Uma comunidade surge, uma igreja surge. Porque o Evangelho não apenas converte o nosso coração para Deus, mas ele também converte o nosso coração uns para os outros. A coisa mais incrível deste mundo é, enquanto nós vivemos num mundo de segregação, de divisão, onde as pessoas só querem estar juntas por identificação, eu só quero estar com o meu grupo, com a minha tribo, com as pessoas que gostam das mesmas coisas que eu. A igreja é uma comunidade de contraste, de beleza, porque pessoas tão diferentes, tão distintas, que tinha tudo para dar errado, agora estão juntas, debaixo da mesma fé, servindo ao mesmo Senhor, se olhando da mesma família e fazendo de tudo para se ajudarem nessa caminhada e se amando de todo o coração. Os políticos, as organizações estão tentando de tudo para unificar a humanidade. Há palestras motivacionais, há vídeos motivacionais na internet, estão cheios, para ver se comove o coração das pessoas a se ajudarem. Mas a nossa cultura, que tem se tornado cada vez mais individualista, aonde eu penso em mim primeiro e depois nos outros, simplesmente tem surtido o efeito contrário. Cada vez mais as pessoas não estão nem aí para as outras. Eu não sei se você já viajou de avião, mas toda vez que eu viajo de avião, eu posso quase ver um inferno e Satanás na minha frente. A aeromoça diz: nós estamos numa pandemia e eu espero que você fique sentado esperando a sua vez de sair. E eu entendi, porque eu sou uma pessoa racional, e por enquanto a minha mente ainda funciona bem, eu vou esperar. E assim que a aeromoça desliga o telefone, sabe o que acontece? Todo mundo se levanta e cada um quer pegar sua mala primeiro, se empurrando para sair primeiro. Mas na igreja, pessoas são unidas, e agora elas não pensam mais em si mesmas, mas elas pensam nos outros. No que eu posso fazer, de que maneira eu posso servir para te ajudar nessa caminhada, para que você seja aquilo que Deus planejou para você. É a igreja de Cristo que é o único lugar que tem o poder para destruir segregações e muros que os homens levantam. Barreiras sociais são quebradas, diz o texto que gregos piedosos, humildes, são unidas a mulheres ricas, porque na igreja, pessoas bem abastadas da cidade se sentam no mesmo auditório que pessoas pobres, e aquele que tem mais ajuda o que tem menos. Barreiras raciais são quebradas, por exemplo, judeus e gregos agora estão sentados juntos, ombro a ombro, e se veem parte do mesmo povo. Não importa a sua etnia, da onde vieram os seus antepassados, e nem mesmo qual é a cor de pele que você tem, na igreja nós nos amamos, e todos nós nos vemos como uma grande família. Na igreja, inclusive, homens e mulheres têm o mesmo valor. E na igreja, jovens e idosos também
são valorizados. Você sabe que a nossa sociedade está separando velhos de pessoas jovens? Se você tem 30 anos, você já é ultrapassado e você é cringe, você sabe disso? Mas na igreja, uma pessoa idosa se assenta com um adolescente e tenta entender por que ele está vendo aquela série chamada Round Six. Mas um adolescente e um jovem também tem a grande oportunidade de se assentar com um homem idoso, com uma mulher idosa, e de ser abençoado pela sua história de vida e a sua experiência. Você percebe a beleza do que é participar de uma comunidade revolucionária? Mas por fim, e eu caminho para o final, não apenas pessoas são alcançadas, pessoas são unidas, pessoas também são transformadas. Diz o verso 6, que a acusação dos judeus contra os discípulos de Jesus eram: eles não se submetem aos decretos de César, mas dizem que existe um outro Jesus. Com isso o texto está dizendo que os discípulos de Jesus não se tornaram anarquistas, por mais que tenha um grupo aí meio louco por aí que se diz cristão e quer ser anarquista. Não é isso. É óbvio que eles se submetiam às autoridades, pagavam seus impostos, oravam pelo rei, como as cartas dos apóstolos dizem. Mas sabe o que aconteciam? Eles agora viviam com base em outros valores, com base em um outro reino. Era isso que estava acontecendo. Porque pessoas transformadas pelo Evangelho transformam os ambientes aonde eles estão. Sabe o que acontece quando homens são transformados pelo poder do Evangelho de Jesus? Eles não olham mais para mulheres com assédio e com desdém. Eles olham com bondade e graça e passam a honrar as mulheres, sejam elas quem for. Sabe, como pais que são transformados por Jesus começam a criar os seus filhos, não mais como o mundo cria, mas sendo presente na vida deles e ensinando o caminho que eles devem seguir. Sabe, como profissionais começam a trabalhar na cidade sendo transformados, não como o mundo trabalha com ganância, buscando destaque, mas servindo as pessoas com suas habilidades e fazendo o que é mais excelente no seu trabalho, mesmo que eles não tenham promoção e mesmo que eles não tenham destaque, porque eles fazem para o próprio Cristo. Você percebe? Quando uma comunidade revolucionária surge, pessoas são transformadas, e pessoas transformadas transformam o ambiente aonde elas estão. Como? Por quê? E quais os resultados? Deus quer usar essa igreja para transformar a sua vida e começar uma revolução em você e a partir de você. Por isso, faça com que a igreja, a Viva, seja essencial para você. Eu termino, eu quero chamar aqui o pastor Bruno e a banda, eu acho a banda, né? Eu quero falar uma última coisa para você, enquanto eu tomo um gole d'água. Um dos meus cantores favoritos é John Mayer. E John Mayer tem uma música fabulosa chamada Esperando o Mundo Mudar. E ele fala o seguinte: eu sou de uma geração onde as pessoas dizem que a gente não faz nada e não luta por nada. Mas por que nós lutaríamos? Eu não tenho garantia que a gente possa fazer alguma coisa. Por isso, nós estamos esperando, e esperando o mundo mudar. Eu quero que você saiba que Deus te trouxe nessa noite aqui, para você não seguir John Mayer. É isso que as pessoas do mundo estão fazendo. Elas estão pensando em si mesmas. E se o mundo mudar, e se Criciúma mudar, que mude. Mas eu estou esperando, eu estou pensando em mim. Deus te chamou, não para seguir John Mayer com essa mentalidade absurda, mas seguir o Nazareno Jesus, o Filho de Deus, que morreu para si mesmo, numa cruz, para começar uma revolução entre os homens, para toda a eternidade. Membro da Igreja Viva, nós somos aqueles que acreditamos que quando aquele Nazareno ressuscitou, uma revolução começou. Porque o Evangelho é a mensagem de que Deus já começou a botar esse mundo de cabeça para baixo. Um dia nós veremos essa terra restaurada e renovada, e toda injustiça e maldade será extirpada para todo sempre, e Satanás e seus demônios serão lançados junto com os rebeldes para o lago de fogo, para a perdição eterna, e nós veremos esse planeta como uma expressão perfeita da glória de Deus. O que Deus chama eu e você é vivermos na era presente, com base nos valores e no mundo por vir que Ele está trazendo. Um dia Paulo começou uma revolução em Tessalônica, usando as palavras desse livro sagrado.
Você sabe que você tem as mesmas palavras? Portanto, eu te convido, seja um bagunceiro para Jesus. Seja um revolucionário. Eu e vocês somos chamados a sermos não conformistas. Aqueles que não se conformam como as coisas estão, mas vivam e falam de um mundo que pode revolucionar a vida de pessoas ao nosso redor. Abaixe sua cabeça. E o nosso pastor Bruno vai orar por nós. Santo Deus Todo-Poderoso, nós te bendizemos, declaramos que Tu és Senhor sobre as nossas vidas. Sendo assim, sendo Tu o nosso dono, tendo sido chamados pelo Teu poder, tendo sido justificados, tendo sido regenerados e transformados, pedimos que sejamos então instrumentos de uma revolução na cidade de Criciúma, Içara e até os confins da terra. Obrigado pelo privilégio que é termos sido convocados para uma santa missão. Obrigado por esse privilégio, porque não há prazer maior na face da terra do que ter sido tocado pelo Teu Espírito Santo, ter sido transformado e ser instrumento de transformação em outros. Quão maravilhoso é saber que fazemos parte dessa missão. Quão maravilhoso é saber que nós, dentre tantos, fomos escolhidos para sermos Teus servos na face da terra. Que maravilhosa obra é a Tua de redimir o cosmos, de redimir um povo para Si. E que maravilhoso é saber que há esperança de uma vida eterna quando nós juntos subiremos aos céus e com a noiva, juntos como noiva, nos encontraremos com o noivo e juntos cearemos e estaremos face a face contigo. Que maravilhosa esperança que dia após dia nos faz nos alegrar em fazer parte de tudo isso. Espírito Santo, que todos aqui que já experimentaram essa revolução possam efetivamente arregaçar as mangas para serem instrumentos e então a nossa cidade ser transformada. E aqueles que porventura ainda não foram tocados pelo poder do Teu Espírito Santo, ainda não experimentaram essa genuína e poderosa transformação, que nessa noite o Teu Espírito opere poderosamente para que venham a se entregar também a Ti, como Salvador e Senhor. A Viva é parte do Teu corpo, Senhor, é parte da Tua noiva, portanto, nós nos submetemos ao Teu senhorio, então, cumpra o Teu querer em nós e por meio de nós. A Ti exaltamos, cantamos louvores e agradecemos, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e vamos cantar? Mas antes, vamos pedir a Deus para que Ele opere milagrosamente na vida da Mary.